Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. E revesti-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O tema da mensagem: a humildade que agrada a Deus. Revesti-vos de humildade. A humildade deve ser o sinal distintivo de todo o povo de Deus. É a ausência de orgulho de si mesmo, a consciência das nossas fraquezas e a disposição de atribuir a Deus e aos outros o crédito por aquilo que estamos realizando ou que já alcançamos. A palavra cingir, no grego, significa atar em si mesmo um pedaço de pano. Nos tempos do Novo Testamento, os escravos atavam um pedaço de pano branco ou avental às suas roupas, a fim de que os outros soubessem que eram escravos. A exortação do apóstolo Pedro é que atemos em nós o pano da humildade, a fim de, primeiro, sermos identificados como cristãos, ao agirmos com humildade para com o próximo. Segundo, e recebermos a graça e a ajuda de Deus. É possível que o apóstolo Pedro tivesse em mente a ação de Jesus Cristo quando ele cingiu de uma toalha e lavou os pés dos discípulos. João capítulo 13, verso 14. Lavar os pés um dos outros. A igreja primitiva parece ter seguido o exemplo de Jesus, obedecendo literalmente a sua admoestação de humildemente lavar os pés um dos outros com amor. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 10, o apóstolo Paulo declara que as viúvas não deveriam ser sustentadas pela igreja sem preencherem certos requisitos. Um desses requisitos era: se lavou os pés dos santos. Salmos número 147, versículo 6. O Senhor eleva os humildes. A palavra humilde no hebraico frequentemente inclui a ideia de sofrimento e refere-se àqueles que estão aflitos, porque tais pessoas não conseguem dar contas sozinhas dos problemas e das responsabilidades da vida. Clamam a Deus com toda humildade, pedindo a sua ajuda e fortaleza. O Senhor eleva os humildes e lhe dá apoio. O salmista lhes assegura a ajuda de Deus e a vitória final, posto que Deus se deleite naqueles que têm espírito humilde. Todos os cristãos
devem orar com sinceridade, por um espírito de humildade, para que sejam do seu agrado. 2 Crônicas, capítulo 12, verso 7. Humilharam-se. Quando pecarmos e formos castigados por isso, devemos humilhar-nos diante de Deus e reconhecermos que seus juízos são justos. O Senhor perdoará os nossos delitos e nos restaurará a sua graça e favor. Ele poderá até mesmo reduzir o castigo que teríamos de sofrer. 2 Reis, capítulo 22, versículo 19. Teu coração se enterneceu e te humilhaste. Josias agradou a Deus, porque se humilhara perante o Senhor. Humilhar-se diante de Deus é uma das condições primordiais para sermos renovados e recebermos a sua graça. Humilhar-se diante de Deus abrange aceitarmos o castigo de Deus, nos aplica como justos e de conformidade com o que merecemos. Saber que nós, sem a graça de Deus, somos escravos do pecado e da iniquidade, e que dependemos de Deus para toda a prática do bem. Ter o coração quebrantado diante de Deus, devido às lastimáveis fraquezas espirituais do ser humano. Temer a palavra de Deus com toda sinceridade. Tiago, capítulo 4, verso 6. Deus resiste aos soberbos. Deve ficar gravado em nossos corações e mentes o quanto Deus aborrece o orgulho. O orgulho em nossas vidas faz Deus rejeitar as nossas orações e reter a sua presença e graça para conosco. O exaltado em si mesmo, que busca a honra e a estima dos outros, a fim de satisfazer o seu orgulho, afasta de si a ajuda de Deus. Mas aquele que com humildade se chegam a Deus, e lhes dá abundância de graça, de misericórdia e de ajuda em todas as áreas do viver humano. Que Deus abençoe esta palavra aos seus corações, aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, Deus amado, com grande e tremendo és tu, meu Pai, e a tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? Aí está, ó Pai, a exposição da tua palavra, a humildade que agrada a Deus, ó Pai, e o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. O quanto o Senhor se agrada da humildade, da humilhação do teu povo, ó Pai. É quando nós reconhecemos as nossas falhas, a nossa necessidade, e o quanto nós somos dependentes de Ti, meu Pai. Mas a Tua palavra também diz que o Senhor resiste aos soberbos, ó Pai. O orgulho é a pior praga que existe no mundo, ó Pai, que impede as pessoas de enxergar, Senhor, e assim de absorver as bênçãos, Pai. Quantas pessoas, meu Pai, com o nariz empinado, achando que são alguma coisa, Senhor,
E sem a tua graça, sem a tua direção, nós não somos nada, Pai. Que tu venha despertar o teu povo para abandonar o orgulho e vir se humilhar diante de ti, para que tenha uma vida espiritual íntima contigo, ó Pai. Por isso eu te peço, Senhor, desperta a tua igreja e aviva a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em nome de Jesus. Amém.